O Cuidador. Esse é um nome que evoca um senso de segurança, proteção e confiança. Quem escuta esse nome nunca poderia imaginar a monstruosidade a qual ele se refere. Uma criatura deformada, saída dos piores pesadelos, um demônio de outra dimensão. Como diria Bartolomeu Dares, que foi levado para um asilo de insanos após tentar contatar seres de outra dimensão, há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia. Neste vídeo, irei investigar esse ser envolto em mistério. Então, se você quer saber mais sobre a origem dele e o que exatamente ele é, fique comigo e vamos ao vídeo. Na primeira expansão de The Witcher 3, Hearts of Stone, recebemos a missão de ir para a mansão Von Everec, para cumprirmos o último dos 3 desejos de Olgierd Von Everec, coletar a rosa dada por ele à sua esposa. Quando nos aproximamos da propriedade, seja dia ou seja noite, o mundo à nossa volta perde toda a cor, tornando-se cinza e melancólico. Em meio a essa atmosfera, nos deparamos com o portão da velha mansão trancado e intransponível. Geralt, no entanto, logo encontra uma brecha no muro, por onde ele consegue adentrar no terreno dos Von Everec. Ao chegar na brecha, Geralt se depara com um homem, um ladrão que viera saquear a mansão abandonada. Esse ladrão, porém, está apavorado, apressado para sair dali o mais rápido possível. Conversando com ele, o bruxeiro descobre que ele estava acompanhado de um amigo, Kendrick, que ainda estava dentro da mansão. Enquanto conversam, os dois têm um breve vislumbre de uma figura caminhando pelo jardim dianteiro da mansão. Uma figura alta, oculta por um comprido manto encapuzado escuro. A figura logo desaparece em meio às névoas que permeiam o casarão. Geralt promete então ao ladrão que irá procurar por seu amigo, e assim ele o faz. O bruxo, utilizando seus sentidos aguçados, faz uma busca pelo jardim dianteiro, vasculhando por indícios do tal Kendrick. Geralt nota diversas coisas estranhas no jardim. O clima parece estranhamente frio, enquanto o nevoeiro que rodeia a propriedade, como ele percebe de cara, não é natural. O bruxo nota também algumas covas rústicas no jardim, algo incomum para um lugar como aquele. Antes de finalmente achar os rastros do ladrão que procura, Geralt passa também por um cachorro, preto como a noite. Ele se pergunta o que um cachorro estaria fazendo ali, mas deixa ele em paz. Geralt encontra então rastros no chão, deixados provavelmente por um corpo arrastado por ele, acompanhados por marcas deixadas por botas. Sem outras pistas do ladrão, o bruxeiro segue esses rastros, que o levam até os jardins do fundo da propriedade Von Everec. Ao chegar lá, ele se vê de frente a um gato preto, tão estranho quanto o cachorro visto anteriormente. Em seguida, Geralt escuta sons de escavação, que o atraem para os jardins adiante. Em meio ao nevoeiro que se adensa, o bruxo vê a figura encapuzada novamente. Nota também mais covas ali perto, sem qualquer marcação ou cuidado. Ele se dirige então para o coveiro, ocupado em sua labuta. O bruxo chama sua atenção, porém o trabalho de escavação não cessa, como se a figura não o tivesse escutado. De espada na mão, o lobo branco se aproxima. É aí que ele finalmente encontra o segundo ladrão, Kendrick, cujo corpo mutilado jaz ao lado do coveiro, que escava o seu leito final. Geralt chama a atenção da figura novamente, e desta vez ela parece notá-lo, apoiando sua grande e distorcida pá no chão. E então o coveiro vira o rosto, olhando para Geralt através da abertura de seu capuz. Vemos então o rosto da criatura, se é que podemos chamar isso de rosto, apesar de ter a forma de um humanoide e ter características humanas, não há nada de humano nesse ser.
Sua face não possui nem olhos e nem nariz. No lugar da boca, um rasgo vermelho se abre de lado a lado, um círculo sangrento ao redor de sua fronte. Podemos notar vários outros rasgos semelhantes pelo corpo do monstro. É como se diferentes partes de corpos humanos mutilados tivessem sido costurados juntos para formarem esse ser demoníaco, claramente inspirado no Frankenstein. Esse ser, composto por diversas partes humanas, deveria estar enterrado em um túmulo. Porém, ao invés disso, ele se encarrega de cavar covas alheias, levando outros para esse destino como um ceifador da morte. De certa forma, essa figura é a própria personificação da morte. Podemos nos perguntar então como que essa criatura está viva, com um pedaço de pele costurado no lugar do rosto e com membros decepados costurados uns aos outros. Bem, poderemos descobrir mais sobre as origens dessa criatura investigando mais a fundo o resto da propriedade e o passado de seus donos. Mas já adianto a vocês que essas origens envolvem, como quase sempre, magia negra. Black magic. Agora que já adverti vocês, prossigam por sua própria conta e risco. Geralt é forçado a lutar com essa criatura, que recebe o nome de Cuidador. Ela logo demonstra sua sinistra habilidades mágicas, utilizando sua pá, rodeada por sombras. Sempre que o Cuidador acerta um golpe em Geralt, ele recupera sua vida, possuindo também a habilidade de conjurar almas penadas, o que nos mostra da natureza de suas habilidades, talvez relacionadas a algum tipo de necromancia ou outra magia negra. Seja o tipo de magia que for, ela certamente não parece ser desse mundo. Após uma luta difícil contra esse oponente tão incomum, Geralt consegue matar essa criatura vil, o que provavelmente foi um ato de piedade, dada a sua aparência. Após isso, surgem diante de Geralt o gato e o cachorro que ele havia visto anteriormente, e para nossa surpresa e a de Geralt, ambos os animais falam. Eles acabam ajudando o bruxeiro em sua missão, e através de seus diálogos é possível deduzir que eles não são seres deste mundo, muito menos animais, como eles mesmos confirmam. Geralt pergunta a eles quem era essa criatura que ele havia enfrentado, ao que eles respondem. We called him the Caretaker. Doesn't look like any creature I've ever seen. Where'd it come from? From very far away. He was summoned to guard Lady Iris and the home. He tended the garden, took care of unwanted guests. Very far away. Meaning where exactly? The name of this place would mean naught to you. Através dessa explicação, compreendemos a função desse ser e o motivo de seu nome. Ele era o protetor da mansão, de forma que matava qualquer um que a invadisse, o que explica as covas espalhadas pelos jardins. O cachorro que não é um cachorro diz para Geralt que o nome do lugar de onde esse monstro veio não significaria nada para ele, afirmando apenas de que se trata de um lugar muito distante. Além disso, o gato que não é um gato explicou antes que o monstro havia sido invocado, ou seja, o caseiro veio de uma terra distante e desconhecida e precisou ser trazido através de magia. A partir disso, já podemos deduzir mais sobre suas origens, porém ao longo dessa missão receberemos ainda mais detalhes sobre isso. Junto do cadáver do caseiro podemos pegar sua pá, uma arma sinistra, que emite uma espécie de fumaça preta e brilhos fantasmagóricos, como se fosse alimentada pelas almas dos mortais que matou. Então, caso você aprecie esse tipo de coisa, fique à vontade para pegá-la. Seguindo em frente, Geralt irá entrar no casarão, à procura da esposa de Olgierd. Ele entrará pela porta dos fundos, destrancando-a com a chave dada a ele pelos animais místicos. Assim que entrar, ele será saudado por uma voz horripilante e pesarosa,
ecoando pelas tábuas e vigas da antiga e arruinada mansão. Como estamos fazendo uma investigação especificamente do caseiro, irei descrever rapidamente o restante da missão, até chegarmos ao ponto no qual teremos novas informações a respeito dele. Após entrar no casarão, Geralt o percorrerá até chegar no andar superior. Nele, deitado em uma cama, encontrará o cadáver de Iris von Everec, esposa de Olgierd von Everec. Ela, assim como a rosa que Geralt deveria obter, estão envelhecidas após anos de abandono. O bruxeiro enterrará então Iris von Everec em um local no jardim dianteiro da propriedade, um dos poucos lugares dos quais ela gostava ali. Após realizar um breve rito, ele verá o fantasma de Iris entrando em um de seus quadros, uma vez que ela era uma pintora. Geralt seguirá o fantasma, adentrando em um mundo criado pelos sonhos e pesadelos de Iris, o chamado mundo pintado, já que é como se ele fizesse parte de uma pintura. Ali, nesse mundo imaginário, Geralt acredita que será capaz de obter a rosa violeta que precisa entregar ao Olgierd. Durante sua passagem por esse mundo, o bruxo vislumbra diversas lembranças de Iris, do início de seu casamento com Olgierd até o término dos dois. Irei abordar somente algumas lembranças específicas relacionadas às origens do caseiro, já que as demais seriam assunto para outro vídeo, quem sabe. Encontramos uma dessas lembranças no escritório de Olgierd, no andar superior da mansão. Assim que entramos nele, nos deparamos com um pentagrama desenhado no chão com giz, assim como sangue. Geralt encontra também um livro peculiar, intitulado Pactos de Sangue ou Em Presença de Estranhos. Lerei a seguir o conteúdo presente nesse livro. Aquele que invocar um visitante ao nosso reino estará correndo grande risco, seja na forma de espírito bruxuleante no éter ou habitando o corpo de um hospedeiro. O visitante irá lutar para obter sua liberdade e, caso consiga, deverá causar grandes estragos. Portanto, um visitante deverá ser invocado somente dentro de um círculo de proteção, que o manterá preso como nenhuma algema seria capaz de fazer. O círculo deve ser completo e eterno, sem rupturas. A sua linha deve ser desenhada com a mão segurando firmemente o giz, já que um passo em falso, causado tanto por descuido quanto por truque do visitante, pode acabar borrando a linha. O círculo deve ser protegido por uma barreira formada por velas acesas feitas de cera de abelha. Um círculo assim protegido deverá servir de prisão garantida e impenetrável para o visitante. Como pudemos ver, esse livro é basicamente um guia de como prender um visitante, como o livro chama, em nossa realidade, através de um pentagrama. Creio que o autor do livro, por visitante, se refere a Cerijouta dos Reinos, de outras dimensões. O autor também menciona 2 tipos de visitantes, os que assumem a forma de um espírito bruxulante no éter e os que habitam o corpo de um hospedeiro. O primeiro tipo, como a própria descrição já diz, seria uma forma intangível, uma projeção da essência do ser em nossa dimensão. Já o outro tipo se refere àqueles que, ao invés de permanecer em forma imaterial, possuem corpos de hospedeiros. Com isso, já podemos deduzir algumas coisas. Tanto o cuidador quanto o cachorro e o gato com certeza são visitantes, Cerijouta da dimensão, invocados por Olgierd von Everec. Isso faz total sentido, levando em conta que o cachorro e o gato querem se livrar de sua existência nesse plano, desejando serem libertados por Geralt das algemas que os mantêm presos, o que se encaixa na descrição desse livro, de que os visitantes farão de tudo
para obterem sua liberdade. Além disso, esses 3 seres pertencem ao segundo tipo de visitantes. 2 deles possuíram os corpos de um cachorro e de um gato, respectivamente, enquanto o terceiro foi hospedado no que quer que seja aquela junção de partes humanas. Assim, matar o cuidador realmente foi um ato de misericórdia, já que o libertou de sua forma material que o prendia a esse plano, permitindo que ele voltasse ao seu lar. Seguindo adiante, podemos encontrar mais um livro no escritório, este chamado de Entre Mundos. Ele trata sobre a invocação de espíritos elementais de outras esferas, mais especificamente dos gênios, alegando que o mago Stammelford foi capaz de dar uma ordem a um gênio, porém foi incapaz de fazê-lo servi-lo de forma constante. Como o próprio Geralt diz, esses livros fazem parte da biblioteca de um ocultista, deixando claras as práticas feitas por Olgierd von Everec. Apesar de não parecer, o livro Entre Mundos nos dá mais informações para usarmos em nossa investigação também. Ele nos aponta que os 3 seres invocados por Olgierd, os 3 visitantes, vinham de outras esferas. No universo de The Witcher, existem várias esferas, sendo cada uma delas uma dimensão. Os monstros de The Witcher são inclusive originários de outras esferas, sendo intrusos que migraram para o continente durante o fenômeno conhecido como a Conjunção das Esferas, que ocorreu alguns séculos antes do período atual. Além disso, o livro conta que os gênios são seres que não podem ser transformados em servos, porém isso é exatamente o que Olgierd fez com os 3 visitantes que invocou, nos mostrando que, apesar disso não ser possível com os gênios, há outros seres de outras esferas que podem ser subjugados à vontade humana. Após Geralt arrumar o pentagrama no chão, posicionando as velas nas posições corretas, ele vislumbra uma lembrança, na qual Olgierd se fecha em seu escritório e realiza um ritual de magia negra dentro do pentagrama. Essa foi uma de suas tentativas de invocação, provavelmente de invocar Gaunter Odin, já que Olgierd diz que quer terminar seu pacto. What other spell must I use, damn it? I've tried them all. I wish to end our pact. I summon thee! O ritual acaba dando errado e provoca um incêndio no escritório. Vamos agora para outra das lembranças encontradas no casarão. Esta próxima confirma que foi Olgierd quem invocou os 3 visitantes, como se já não soubéssemos disso. Em uma conversa curta entre ele e Iris, depois dos 2 terem se separado e dele aprender dentro do casarão, deixando-lhe sozinha, apenas na companhia de seus 3 demônios. Após coletadas todas essas informações, podemos concluir que o Cuidador é um ser de outra dimensão, outra esfera, que foi invocado por Olgierd von Everec e subjugado por ele, forçado a servi-lo como protetor da mansão e de sua esposa, embora não tenhamos como saber qual é a verdadeira natureza desse ser. Além disso, o corpo mutilado do Cuidador, essa espécie de Frankenstein, não passa de uma casca. Ele não é a verdadeira forma do Cuidador. O corpo não passa de um hospedeiro para que esse ser tenha uma forma física nesta dimensão. Podemos concluir também que, quando Geralt mata o Cuidador, ele na verdade está libertando esse ser de sua existência miserável nesta dimensão, permitindo que ele retorne a seu lar. O mesmo acontece com o gato e o cachorro, caso Geralt opte por levar embora a Rosa de Iris.
que é o que não só mantém o espírito de Aerys preso à sua existência nesse plano, como também mantém esses dois seres presos a ele. Espero que tenham aprendido algo de interessante neste vídeo, além de como invocar e subjugar um ser interdimensional. E se tiverem gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscreverem no canal para não perderem meus próximos conteúdos de The Witcher. Deixem seu like para apoiarem o canal e comentem aí embaixo suas teorias sobre o Cuidador e esses visitantes. E comentem também quais outros temas vocês querem que eu aborde nos meus próximos vídeos. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.